Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material que chegou nas bancas agora. E por incrível que pareça, pode ser uma compra bem legal, tá? Pode ser. E o material é esse daqui. Heróis Renascem. Heróis Renascem. Parte 1 de 2, Um Mundo Sem Vingadores. Ao preço de salgados. Sim, eu quase não comprei. Salgados R$ 39,90 por 168 páginas de quadrinho. Trazendo aqui pra gente um material diferente dessa revista aqui. Tá? Tem gente perguntando, tem gente questionando, tem gente na dúvida. Barba, por que tem duas Heróis Renascem na banca? As duas são número 1. Qual é a diferença uma das outras? Vamos explicar. Seguinte, já fiz review desse material aqui no canal. Um material que é bem legal, tá? Eu me diverti bastante. Isso daqui é uma minissérie que traz um enorme what if para o universo Marvel. Seguindo o material dos Vingadores do Jason Aaron, o Blade, afinal de contas o Blade agora faz parte dos Vingadores, nada contra, eu adoro o Blade, o problema é o Jason Aaron fazendo os Vingadores. Porra, eu queria muito o Blade numa boa equipe dos Vingadores, não nesse troço horroroso que tá lá. O Blade se depara com um mundo em que os Vingadores nunca existiram e quem comanda, na verdade não comanda, mas os heróis daquele mundo, os principais heróis daquele mundo, são o Esquadrão Supremo, tá? Que são, na verdade, uma cópia literal da Liga da Justiça. Os personagens são exatamente os mesmos, tá? Com os poderes, é basicamente a Liga da Justiça. Então, ele se depara com esse mundo e fala, cara, peraí, mas o que está acontecendo aqui? Por que ninguém lembra dos Vingadores? Por que os Vingadores nunca existiram? E aí começa a investigar e tentar descobrir como reverter isso nesse mundo tão estranho, que é protegido pelos heróis similares à Liga da Justiça. Essa edição aqui, cara, é muito legal. A história conclui em 2 edições, tá? Aqui dentro a gente tem não só essa história principal correndo com esse grande mistério de cadê os Vingadores, o que houve, por que o Blade lembra desse mundo. Eu fiz até uma analogia no review que eu quero que você assista. Assista o review. Com aquele filme Yesterday, que o rapaz sofre um acidente e ele acorda num mundo que só ele lembra que os Beatles existem. Ele fala, não, peraí, os Beatles nunca existiram? Não, mas ele lembra das músicas, ele é um músico, e ele começa a ficar super famoso e milionário usando as músicas dos Beatles, num mundo que só ele lembra das músicas, só ele sabe quem foram os Beatles. É a mesma coisa, só o Blade sabe e lembra do mundo com Vingadores. Esse mundo não tem nada a ver. As repercussões disso, o grande what if, como o mundo é diferente pelos eventos dos Vingadores não terem acontecido, quem está por trás de tudo, a gente vai descobrir ao longo da série, e o material é bem legal. Junto com essa história que está correndo, a gente também acompanha uma grande aventura, ou um pouquinho mais, de cada um desses personagens da Liga, do Esquadrão Supremo. E é muito bacana. Cara, Jason Aaron anda muito bem aqui, a arte da revista é legal, e os personagens sendo trabalhados são muito bons. O Borrão, que é o similar ao Flash, ele tem todo um questionamento a respeito do Flash e tudo mais, um trabalho em cima dessa questão de viver numa velocidade, numa vibração diferente, que é muito bacana. A sequência do Hyperion, ou do Hyperion, que é o equivalente ao Superman, ele também veio, ele é um alienígena que veio numa nave enquanto bebê. Eu tô te falando, é uma cópia idêntica. O Hyperion, cara, as ações dele enquanto Superman desse mundo, cara, é legal demais. O quadrinho é muito bom. Tá? Não é, porra, genial. O que acontece é o seguinte, a gente tá lendo tanta porcaria que saiu ultimamente, que tu ganha um quadrinho que tá bem escrito, tá bem pensado, é divertido, tu fica assim, porra, que legal, tá? Então, é um quadrinho pra você pensar em fazer o investimento. Tem o review completo, aqueles reviews de 15, 20 minutos, dá uma olhada, tá? Então, tá logo aqui abaixo, poucos vídeos abaixo, review dessa edição aqui, que foi a primeira que chegou nas bancas. Se você quiser ler só a minissérie principal, é Esquadrão Supremo, com essa capa aqui, o que aconteceu com os heróis mais poderosos da Terra. Essa é a minissérie principal. Ela custa mais barata. Custa R$ 32,90. Ainda é caro, mas essa é mais barata. R$ 32,90. Recomendo demais. Barba, e a outra? Essa daqui são as tie-ins do material. Só que, diferente dessa daqui, que está trazendo as grandes aventuras desses personagens, essa daqui faz um trabalho bem diferente e, vou te falar, muito legal, de trazer as revistas da Marvel desse universo. Peraí, Barba, como assim? Seguinte, num mundo em que não existe os Vingadores, as revistas da Marvel não existem como elas são normalmente.
tá? Então, se você tem a revista lá, por exemplo, do Capitão América, no mundo que não tem Vingadores, não tem a revista do Capitão América. Tem a revista do Hyperion, ou do Hyperion, né? Então, tem a revista mensal dele. Aqui, a gente vai acompanhar uma edição de cada uma dessas revistas. É uma brincadeira que eles fizeram, tá? Mas é muito legal. São fragmentos de história, literalmente. É como você pegar... Isso daqui é literalmente um mix da revista Vingadores, só que não existe Vingadores, então é um mix de universo sem Vingadores. Pode parecer maluca a ideia, mas é muito bacana, tá? Exemplo. Uma das histórias que tem aqui dentro é uma aventura do Hyperion, enquanto ainda era jovem, que ele estava lutando, ele estava junto com a Guarda Imperial Shi'ar. Ele foi passar a juventude dele na Guarda Imperial. A mesma coisa do Superman enquanto Superboy, lá com a Legião e tudo mais. Exatamente esse mesmo esquema. E aqui a gente pega uma das últimas aventuras dele, se não a última aventura dele, dentro dessa Guarda Imperial. Tá? Ele está se despedindo que ele vai voltar para a Terra. Ele já cumpriu a missão dele lá e ele vai voltar para a Terra. Então, esse tipo de história. E o legal é que, por exemplo, acontece algum evento e aí aparece... Quando a gente está lendo uma revista em quadrinho qualquer da Marvel ou da DC e acontece uma menção a alguma edição antiga, aparece lá um quadradinho, geralmente com uma nota do editor, tinha muito na nota do Stan Lee e tudo mais assim. Isso aconteceu na edição número Homem-Aranha 347, né? Amazing Spider-Man e tal. Ou aqui no Brasil, até a Panini também usa. Esses eventos apareceram na revista Homem-Aranha número 15 da Editora Abril. Ou apareceu na edição tal da Panini. Tem isso. Aqui, quando acontece uma menção a algum evento passado, aparece ali nesse quadradinho uma revista que não existe, tá? Isso aconteceu na revista, sei lá, Esquadrão Supremo número 347. Como se essas revistas aqui realmente existissem. E ele faz menção a títulos que não existem praticamente em todas as revistas. E tem histórias que realmente já pegam meio começadas e elas meio que não terminam justamente porque você está lendo um mix de histórias de um outro universo, de um universo que não existe. Pode parecer maluco, mas é muito legal, tá? Mais uma vez, é brilhante, são as melhores coisas do mundo. Lógico que não, cara. Mas dentro do universo de quadrinhos que a gente tem hoje, esse daqui é um algo novo. É um grande what if, tá? Pra quem viu, pra quem não tá acostumado com esse estilo de histórias, né? Tem tempo que não sai esse tipo de coisa aqui no Brasil, nos anos 90, 80 tinha bastante. Mas você viu a série do Disney Plus, é naquele mesmo esquema. Já que não tem Vingadores, todo o resto é diferente. Então a gente vai acompanhar essas histórias que são muito diferentes e muito legais. Elas têm autores e desenhistas diferentes em cada uma delas, tá? Mas valem muito a pena. Porque te trazem uma perspectiva diferente. Quanto mais você souber, não que ela precise de grandes conhecimentos do universo Marvel nem nada disso, mas quanto mais você souber, mais você aproveita e se diverte com as menções e as coisas que acontecem aqui, tá? Na primeira história, a gente tem, vamos lá, uma por uma, tá? Primeira história, a gente tem o Hyperion e a Guarda Imperial, tá? É uma aventura que inicialmente eu achei ela, pô, pra onde isso vai? E o material ficou bem legal. É uma história de terror com moldes de Alien, sim, do filme Alien, primeiro Alien. Gostei bastante da história, o material é bacana, é legal, trabalha esse conceito do jovem Hyperion, assim como o Superman ainda, Superboy, junto com a Legião. Tem uma analogia legal por ali e é uma história bem bacana. Vale a pena. Essa daí era uma das que menos me chamava a atenção e foi uma das que eu achei mais legais, tá? O material é bem legal, tem o roteiro do... Deixa eu ver se aqui tem direitinho. Tem tudo direitinho aqui, fica fácil. O roteiro do Ryan Cage e os desenhos da Michelle Bandini, tá? A arte é bem bonita, olha só. O material, eu não vou mostrar muitas páginas pra frente para não dar uma quebrada aqui em algumas coisas, mas o material é muito, muito legal, tá? Então você vai encontrar heróis aqui que não existem, versões diferentes, tem muita coisa bacana. Depois dessa história, a gente vai para uma que talvez seja a mais legal de todas. Ainda tem uma curtinha aqui, tá? Deixa eu ver que ela não tem crédito porque ela faz parte do finalzinho dessa história do Hyperion, que é uma história do Scott Summers, né? E do irmão dele, que eu esqueci agora o nome. Bom, mas é o Destrutor e o
e o Ciclope, eles, já que não existem os X-Men, já que o mundo todo é diferente, eles viajam como piratas siderais junto com o pai deles, tá? Então, é um material legal. Tem a participação aqui de outros personagens, como o Rocky Raccoon e o Groot. E você vai ver umas outras variações de personagens também nessa história que são bem bacanas. Essa é uma história, por exemplo, que não acaba, tá? Que eu te falei, ela já entra meio começada, ela não te explica muita coisa e ela não acaba. Você fica assim, porra, eu quero ganhar a próxima edição. Cara, e exatamente isso que aparece no final. Eu não vou mostrar pra vocês, mas é exatamente o que aparece no final. Essa história continua em Piratas Siderais na banca em junho de 1992. Hã? Cara. Eles estão brincando com a questão do universo aqui. Isso daqui é como se fosse uma republicação de uma revista dos anos 90. Então, aqui embaixo aparece. Continua em Piratas Siderais, que é uma revista que não existe, que vai sair agora, em junho de 92. Porra, essas sacadas elevaram muito pra mim a graça da revista. Porque a revista já era legal. E esse conceito de você trazer aqui um encadernado de revistas Marvel de um universo que não existe, eu achei isso muito bacana, tá? Então, curti bastante. Depois dessa, a gente vai para Peter Parker, o espetacular fotógrafo. Num mundo que tudo deu diferente, que é esse grande what if sem os Vingadores, o Peter Parker nunca foi mordido por uma aranha radioativa. E como a vida dele seguiu daqui pra frente. O material é muito bom, cara. Essa daqui é uma das minhas favoritas, se não a minha favorita, tá? A gente já teve grandes variações, grandes what ifs em cima do Peter Parker, mas esse é mais um num universo diferente, mas que é bem construído, é divertido. O roteiro ficou por conta do Mark Bernardin e a arte temos do Rafael de la Torre e do Ron Lim, tá? Material bem legal. Temos aqui o Peter Parker, como são as relações dele, como se deu a continuidade de estudo, pra onde foi o Peter Parker? Tio Ben morreu ou não? Cara, é bem bacana, tá? Deixa eu mostrar aqui uma página pra vocês. Ó, a arte é bem legal, tá? E ele acaba se tornando o fotógrafo do Hyperion e do Esquadrão, tá? É legal, cara, é legal. Esses universos alternativos, quando bem trabalhados e bem feitos, são muito bons. O final é espetacular, o material é muito bacana. Essa edição aqui é muito boa. Depois vem uma que eu esperava muito e particularmente não achei tão boa assim. É legal pelas variantes, mas não achei ela tão interessante quanto eu imaginava, que é o Magneto e a Força Mutante. Os mutantes, achei a conclusão dessa daqui totalmente espetacular. O desenrolar que eu não gostei tanto quanto eu imaginava. Enfim, é só uma questão de gosto. Pode ser que você se amarre também nessa edição, tá? Aqui a gente tem um grupo de mutantes diferente do Magneto, tá? O Magneto que está numa cadeira flutuante de rodas. Ele e o Xavier já estiveram juntos lutando contra o Hyperion e outras forças dos heróis, tá? Vários deles foram mortos, devastados, e existe aqui uma tentativa de conseguir alguma coisa ainda nesse combate contra os heróis da Terra. Os mutantes estão nessa luta e a gente vai acompanhar uma enorme quebra aqui com várias repercussões quando o Magneto descobre que talvez o Xavier não tenha morrido. Ele recebe uma mensagem uma década depois que o Xavier morreu e começa então uma busca atrás do Xavier, que eles vão precisar da Rainha Branca para conseguir fazer isso, da Emma Frost. Cara, tem coisa muito legal. É aquilo, eu esperava uma HQ diferente do que eu encontrei, mas é um material legal e a conclusão é muito boa, tá? Então é mais um material bacana. Aqui a gente tem o roteiro do Steve Orlando e a arte do Bernard Chang. Material legal, espero que tu curta, tá? Eu curti. Curti, no fim das contas eu curti, tá? Principalmente como falei pra vocês a conclusão. Uma outra que eu gostei bastante, essa daqui também entrou nas minhas favoritas, foi o Esquadrão Jovem. Olha quem a gente tem aqui, cara. Sim, os campeões nessa realidade são o Esquadrão Jovem. Já que a gente tem o Esquadrão Supremo, os jovens, né, acabaram formando ali o Esquadrão Jovem. E a gente tem exatamente os três personagens. O menino, que eu esqueci completamente o nome dele, que é o Nova, a Kamala Khan e o Miles Morales. Só que nesse universo que eles não têm as referências, o Miles não tem a referência do Homem-Aranha,
a Kamala não tá num mundo cheio de inumanos e tudo é diferente. E a forma como eles vão virar heróis, os poderes deles e todo esse contexto é muito diferente. Uma história muito legal, tem um desenrolar bem bacana e é um material que eu curti bastante, tá? O roteiro é do Tim Zub, que é um grande roteirista, e a arte do Stephen Cummings, tá? Deixa eu mostrar aqui uma página legal para vocês. Aqui, ó. Pá. Tá? Material bem legal. E para fechar, se eu não me engano, a próxima já é a última. Vamos lá. A última é a Sociedade do Cerco. Eu acho que essa é a última. Sociedade do Cerco, que era a que eu estava mais esperando, foi a que mais me decepcionou. Não é ruim, mas a expectativa é sempre um problema, né? A gente tem o roteiro do Code Ziegler e a arte do Paco Medina. Aqui a gente tem uma equipe, cara, totalmente diferenciada de vilões, com vários heróis que já se tornaram vilões e etc. Já que esse mundo é diferente, eles nunca viraram heróis. Então a gente tem, por exemplo, o Scott Lang como a Formiga de Fogo. Nós temos a Wanda, que absorveu os poderes do irmão dela e se tornou a Feiticeira Mercuriana. Nós temos o Dente de Sabre, temos a Viúva Negra, que sempre se manteve como vilã, se manteve como espiã, tá? E nós temos o Clint, o Gavião Arqueiro, que continua bandido como era, entre outros. Então, a gente tem uma equipe liderada pelo Barão Zemo, tentando lutar contra o Falcão da Noite, que é o equivalente ao Batman. Material legal, eu, como falei pra vocês, criei uma expectativa a mais e achei a história meio confusa em alguns momentos. Não é ruim, mas também não é brilhante. Mas ainda assim, cara, todo o material, todo o contexto do material vale muito. É cara a edição, sim. Mas eu acho que vale a pena, independente se você vai comprar a outra ou não. Barba, conselho. Cara, conselho é complicado. Os valores estão muito altos. O valor final da coleção vai ficar muito alto. Como, dentro do cenário de quadrinhos atuais, eu tenho lido muita coisa de super-heróis que eu não gosto, ou que eu termino irritado, chateado, e o fato de eu ter lido isso daqui, eu gostei tanto, eu me diverti tanto com isso aqui, que eu vou fazer essas duas. E aí eu resolvi arriscar essa, mesmo sendo cara. E encontrei algo que eu gostei. Então eu vou terminar as duas séries. Barba, eu preciso das duas? Precisar, você não precisa de nenhuma. Na verdade, você não precisa de quadrinho nenhum. A gente compra porque a gente gosta, né? Precisar, não precisa de nenhum. Você pode comprar só essa daqui. Essas histórias não afetam, não interferem em nada. Como falei pra vocês, isso aqui são as revistas mensais desse mundo aqui. A história principal tá aqui. Eu te recomendo que, se puder, pegue essa minissérie. 2 edições de R$33. Vai ser legal. Pega a primeira, vê qual é, tudo mais. Curtiu muito o que encontrou aqui? Quer algo diferente? Pega essa daqui, tá? Barba, não sei se eu tô afim daquela minissérie, mas me interessei por essa. Pode pegar sem nenhum problema. Elas não conversam, tá? Elas não interagem, elas não são codependentes uma da outra. Essa edição aqui, a 1 e a 2, vai trazer simplesmente essas edições aleatórias. Você pode pegar só esse material aqui também. E aí vai contigo. Vai do seu gosto, vai do seu bolso, vai do que você achar melhor. Eu deixei de comprar. Tinha outras coisas, por exemplo, da DC e até da Marvel, que eu tava ali, compro, não compro. Segurei tudo pra pegar essa série, porque eu realmente estou curtindo Heróis Renascem. Por incrível que pareça, tá bem divertido, tá? Então, Heróis Renascem! Tá na banca, cara! Aí agora é contigo. O review foi feito, a leitura foi bem agradável e eu vou te falar, tô curtindo. Então, você decide. Curtiu o programa? Deixa o like, deixa o comentário. Sempre bom ouvir o que vocês estão falando. Então, escreva pra mim. Conversa comigo, que eu gosto bastante de ouvir vocês. Não se esqueça de deixar o likezinho, de se inscrever lá no Instagram do canal. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você volte mais vezes. Então, se inscreva, ative a notificação do sininho e volte sempre para assistir os mais de 1000 programas. Sim, mais de 1000 programas. Sempre nessa vibe aqui, sem roteiro. É uma loucura. Os programas do Barba são uma loucura, com durações gigantescas. Mas volte sempre, tá? E o Barba é um dos poucos aí que tá fazendo review de uns negócios de banca que ninguém nem quer ler. Mas o Barba vai lá e faz essa loucura de fazer esses reviews aqui, tá? Então, se inscreve aí que você é muito bem-vindo, eu quero você por aqui. Vai comprar essas edições ou qualquer outras edições na Amazon, dá aquela moral pro canal. Quer ajudar o trabalho do canal? Use os links que estão aqui embaixo que você fortalece demais aqui o trabalho do Barba. Beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.